Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu tô aqui hoje, como eu tinha prometido. Eu tinha dito que eu iria tentar ler o livro inteiro com vocês, porém, eu enfrentei algumas dificuldades a respeito do tamanho do vídeo, que ficou muito grande e não estava conseguindo, então eu pensei em fazer dessa maneira. O livro está aqui, O Livro da Vida, da Ilusão à Verdade, que conta o testemunho da Glória Polo, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumão. Um resumo bem por cima, porque se fosse para fazer também bem detalhado, lendo todos os pontos, acredito que daria um vídeo muito comprido, também muito extenso. Porque ontem eu tentei gravar lendo, mas já estava passando mais de 40 minutos e ficou muito pesado. Então eu vou fazer... algumas partes eu vou lendo, as partes que eu acho mais importantes, né, a gente frisar, mas então eu vou fazer esse resumão. Então, vamos lá, esse daqui é o livro, como eu já disse, né, ele tem por volta de 108 páginas, né, e ele vai contar sobre a vida da Glória Polo. A Glória Polo, ela é uma mulher, uma dentista, ela nasceu na Colômbia, e no ano de 1995, aconteceu uma coisa com ela, que é aí de onde se origina, né, todo o testemunho, tudo que acontece com ela. Isso que aconteceu no dia 5 de maio de 1995, na Universidade de Bogotá. A Glória era dentista e fazia uma especialização juntamente com seu sobrinho, e o mesmo era dentista, e eles estavam fazendo uma especialização, um curso nessa faculdade, e eles resolvem ir lá na faculdade, pegar uns livros que eles estavam precisando para algumas provas, para estudo mesmo deles. Então, vão nesse dia para a faculdade ela, o sobrinho e o marido. E nesse dia, por coincidência, estava chovendo. E aí ela conta aqui que quando eles estavam no caminho, o marido dela estava com uma capa de chuva, e ele ia sempre beirando, assim, o prédio, sabe? Onde tem aquele negocinho, assim, que cobre da chuva. E ela e o sobrinho, como não tinham a capa, eles iam dividindo um guarda-chuva. E eles estavam no meio da rua, assim, e eles ficavam pulando as poças d'água. E nisso ficavam embaixo das árvores. E, de repente, aconteceu o que mais temia, né? Caiu um raio sobre ela e o sobrinho. O sobrinho dela veio a óbito na hora. E ela conta que o sobrinho dela era um menino muito devoto, ele tinha 23 anos, e ele era um menino muito devoto, ele usava no pescoço um colar com pingente do menino Jesus, que tinha uma pedra de quartzo. E ele acabou vindo a óbito na hora, quando o raio atingiu eles, porque o quartzo puxou, e ele acabou sendo queimado inteiramente por dentro. Por fora ele não ficou com sequelas, marcas nenhumas, mas por dentro ele foi queimado totalmente. E já no caso dela, ela teve várias sequelas, o corpo dela por fora, o seio dela virou como se fosse um buraco, as pernas dela queimaram todas da mesma maneira que por dentro ela também sofreu queimaduras. Ela usava um DIU de cobre e... por conta disso, o cobre é um ótimo condutor, né, de eletricidade. Então, ela acabou que teve os seus ovários queimados. E ela conta que eles ficaram como 2 uva-passas queimadas, né? Então, foi isso. Esse foi o fato, né, que deu início a tudo. Ela e seu sobrinho estavam indo na faculdade. Chovendo, caiu um raio sobre ela. O sobrinho veio a óbito no mesmo momento. E ela, então, sofreu as queimaduras. Teve uma parada cardíaca ali. Fica ali no chão à espera do socorro, porque ela conta aqui que o socorro só pôde atender 2 horas depois, por conta que eles estavam com muita eletricidade no corpo ainda, então poderiam dar choque nos socorristas. Então eles ficaram lá 2 horas ainda à espera do socorro. E aí, quando ela é socorrida, ela é levada para o hospital, para a enfermaria, na realidade, a enfermaria pública. E aí é onde começa toda a experiência. Eu não vou contar muito detalhes, porque senão o vídeo vai acabar ficando muito longo. Já levei quase 5 minutos só para essa introdução. Mas é um livro que vale muito a pena ler,
Depois vocês comprarem um livro baratinho, se eu não me engano foi R$7 que eu paguei no site da Amazon. Mas é mais por cima para vocês conhecerem, porque é incrível essa história. E a Glória conta que ela sempre foi uma mulher de negócios. Ela sempre quis ser uma mulher independente, uma mulher que cuidava do próprio corpo. Ela gastava em média 4 horas na academia todos os dias, procedimentos estéticos inúmeros de todos os tipos. E era uma mulher que só pensava no corpo, pensava na ascensão social, na ascensão da sua carreira, né, em ser uma profissional muito bem sucedida, em uma dentista que todo mundo reconhecesse, e ela vai contando isso. E ela pagava plano de saúde e acabou sendo atendida na enfermaria do hospital público. E ela vai contando que depois que aconteceu isso, ela foi levada pra enfermaria. E de repente ela apagou. E aí, no que ela acordou, ela se viu dentro de um túnel. Ela diz que era um túnel assim. E dentro desse túnel tinha uma luz lá no fundo do túnel. E quando ela chega até essa luz no fim do túnel, ela diz que ela não tem explicações. E aí ela diz assim, ó: quando subi por esse túnel em direção à luz, digo para mim, caramba, eu morri. Então ela estava tomando consciência que naquele momento ela já havia morrido e ela acreditava que estava indo para o céu. Então ela diz que ela vai chegando nesse túnel e a partir do momento que ela vê tudo isso, é uma luz assim, ela diz uma luz branca, mas ela fala assim, eu digo branca para poder dizer alguma cor, mas são cores que não existem na Terra. Eu senti um amor, uma paz, uma tranquilidade, uma felicidade que não tem explicação. Eu nunca senti nada parecido na Terra. E ela vai contando todas as maravilhas que ela sente enquanto ela vai indo por aquele túnel. E vai vendo as luzes, ela diz que vê um lago e vai vendo coisas lindas. Até que ela chega no final desse túnel e tem uma porta e ela diz que lá no fundo tem um lago, a coisa mais linda, árvores. E ela diz que usa esses termos porque não existe nenhum termo aqui na Terra que ela possa explicar aquilo, mas coisas que ela nunca viu, árvores, cores, sentimentos que ela nunca sentiu, de tão maravilhosos. E aí ela percebe que ela tá entrando no céu. E aí, só que na hora que ela chega nesse portão, ela percebe que dali ela não ia entrar, não. Ela percebe que ela não ia passar daquele portão. Mas ela vê o sobrinho dela entrando. O sobrinho dela que havia falecido junto com ela, ela fica pra fora desse portão e o sobrinho dela entra por esse portão. E aí, nesse momento que o sobrinho dela adentra o céu, ela, momentaneamente, ela vê todos os seus parentes e familiares. Tanto os que estavam vivos, quanto os que estavam mortos. E aí ela começa a se questionar, que ela fica assim, uau, como assim? Eu tô vendo minha mãe, meu pai, minha avó, minha bisavó, todo mundo que já havia morrido. E ela vai e abraça eles, ela abraça os vivos também, mas ela diz que os vivos não sentem o abraço. E ela vê todo mundo e aí a gente começa a perceber, ela fala assim, a minha avó? Eu sempre acreditei em reencarnação, falaram pra mim que minha avó tinha reencarnado, mas eu não fui atrás pra saber porque era muito caro pra saber em quem a minha avó tinha reencarnado. Minha avó e minha bisavó no céu, como assim mentiram pra mim? Aí ela começa a perceber por que ela não adentrou no céu. E aí, de repente, ela vê todo mundo, ela abraça, ela fica muito feliz, e aquele sentimento, aquelas luzes, aquele amor, aquela paz, aquele gozo, aquela felicidade que ela não tem explicação. E de repente, ela diz aqui, ó, que ela vê ela tá lá nesse momento, nesse êxtase todo, e ela vê os médicos, o marido, todo mundo clamando por ela, Glória, volta, volta, e ela começa a gritar lá na entrada do céu, não, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui, eu não quero voltar pra terra, eu quero ficar nesse lugar, eu quero essa paz, eu quero essa felicidade, eu não quero sair daqui, não me tira daqui. E aí ela acaba voltando pro corpo dela. E aí, nesse momento, as máquinas religam, né? Os médicos conseguem sinal de vida e todo mundo fica em êxtase lá na Terra e tudo mais. Aí vai passando, ela vai contando. E até o momento que eles levam ela para a sala de operação para fazer a cirurgia, né? E aí ela diz que nesse momento ela sai novamente do corpo dela. E aí ela fica para fora e ela vê quando ela estava anestesiada, perdão, quando ela estava entubada, ela sai e ela vê os médicos operando ela em cima daquela maca.
E aí, ela tá olhando e de repente ela começa a ver saindo da parede, ela diz pessoas comuns, mas muitas correntes, e nos olhos dessas pessoas tinha ódio, rancor, ela falou todos os piores sentimentos inimagináveis. E começam a vir pra cima dela como se o demônio quisesse buscar ela. E nesse momento ela fica desesperada e começa a correr, ela atravessa a parede do centro cirúrgico, e nesse momento ela cai num completo breu. Ela diz que vai caindo como se fosse um túnel também, mas um túnel muito escuro, e que a luzinha que ela vai vindo vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, até que ela chega numa parte plana, e de repente essa parte plana se abre como se fosse uma boca para devorar ela, e muito choro, muito ranger de dentes, um cheiro horrível, ela fala. E nesse momento São Miguel Arcanjo segura ela pelo pé e não deixa ela cair. E aí, gente, essa é a parte mais impactante que eu tenho, que assim, que eu fiquei mais chocada. Ela diz que nesse momento que ela vai caindo, ela vê as pessoas pedindo ajuda pra ela, as pessoas chorando. Ela diz que nunca viu tantos jovens, tantas pessoas de idade, as pessoas chorando, chorando e gritando por socorro pra ela, e rangendo os dentes, e um cheiro de enxofre. E os demônios, que ela diz que se pareciam com larvas, eles grudam no corpo dela, querendo possuir ela. E aí, nesse momento em que São Miguel Arcanjo pega ela pelos pés, ela vai acontecendo várias coisas, mas eu vou ser bem resumido aqui. Ela acaba vendo o pai e a mãe dela que estão no purgatório, e aí ela vê o pai dela como se fosse uma escada, a mãe dela um pouco acima, e a mãe dela então tinha um semblante de dor, mas não tanto como do pai, e a mãe dela rezava muito. E o pai estava bem na ponta dessa escada do purgatório, faltando muito ainda para chegar no céu, e ele estava com uma cara, a mesma face que as pessoas no inferno estavam. Ele estava passando por muitos tormentos, muitas lamentações, e aí é quando ela fala da importância de nós rezarmos pelas almas do purgatório, né? Porque lá eles não conseguem rezar por eles, conseguem rezar pela gente, mas por eles, infelizmente, não. Então, todo mundo que tá no purgatório já tem a salvação, mas para eles serem limpos, porque para entrar no céu a gente não pode ter nenhuma mancha do pecado. Então, eles têm que passar por isso para se purificar. Só que sozinho eles não conseguem, então por isso a importância da gente rezar incessantemente pelas almas do purgatório, incessantemente nós precisamos rezar por eles, porque eles sofrem os mesmos tormentos de quem está no inferno. E aí, nesse momento que São Miguel Arcanjo pega a perna dela, ela vê o pai e a mãe, de repente ela começa a gritar. Ela começa a gritar pro pai e pra mãe dela, e ela começa a falar assim: eu sou católica, pelo amor de Deus, me tira daqui, o que eu tô fazendo no inferno? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada, eu sou católica, me tirem daqui. E aí, nesse momento que ela clamou que ela era católica, ela disse que ouviu uma voz tão linda, que nada se pode explicar, aquela voz que ela ouviu. E adivinhem de quem era aquela voz? Jesus. E olha o que Jesus fala para ela. Ela clamou que era católica, que precisava de ajuda, então Jesus apareceu na sua infinita misericórdia. E ele falou para ela: muito bem, se tu és católica, diz-me os 10 mandamentos da lei de Deus. Olha só. Eu digo por mim, eu não sei de cor os 10 mandamentos. E ela, quando morreu, quando falou que era católica, olha que tapa na nossa cara pra gente tomar vergonha. A gente se diz católico e não sabe nem os 10 mandamentos da nossa igreja, os 10 mandamentos do Senhor. E aí ela diz aqui que ela ficou tipo assim, lascou, o que eu vou falar pra Jesus? Assim, não sei. E ela falou que ela lembrava só do primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, e ela fala pra Deus esse. E ela falou que ia tentar enrolar Deus, como ela fazia aqui na Terra com todo mundo, mas ela vê que não dá certo e ela acaba falando esse pra Deus. E aí Deus fala pra ela assim: muito bem, e diz-me, tu tem feito isso? Tem amado? Aí ela diz toda atrapalhada: sim, claro que sim. E Jesus, com sua voz toda maravilhosa, disse não. E aí Jesus vai contando pra ela, ele vai mostrando pra ela, ela diz que aí nesse momento, que é do seu julgamento, nós vamos ver o nosso livro da vida. E nesse livro da vida ele mostra desde quando nós somos semeados no útero dos nossos pais, da relação de amor que fez, né, que frutificou a gente. E ela começa a ver aquilo e ela começa a ver toda a vida dela, toda. E aí Jesus começa a mostrar pra ela que ela nunca amou o próximo como ela mesma e nunca colocou Deus em primeiro lugar.
que ela disse que não havia matado, mas havia matado assim, porque a morte, o não matar que tá nos 10 mandamentos, não é eu pegar uma arma e chegar e matar você. Isso aqui matar muito mais. É a gente matar com a língua, com os nossos julgamentos, com as presunções erradas sobre as pessoas. E aí Jesus vai mostrando para elas as inúmeras coisas que ela fazia. E eu vou citar algumas assim que eu achei muito impactante. Jesus vai falando para ela dos momentos em que ela olhava as pessoas, ela até cita aqui, é que eu não deixei marcado certinho, mas Jesus fala para ela: você não tem me amado sobre todas as coisas, você não sabe nada dos 10 mandamentos. E aí ele vai falando que ela rezava o rosário, rezava, mas quando ela queria alguma coisa, Jesus até cita para ela que a relação entre eles era uma relação como se fosse um caixa eletrônico. Ela queria alguma coisa, então ela, ai Senhor, se o Senhor me der, eu prometo que eu vou fazer a novena, vou rezar. O Senhor dava, ela esquecia e murmurava no mesmo momento. E aí Jesus vai mostrando todas as coisas. Quando ela falava mal das pessoas, ela chegava em algum lugar, ela chegava na igreja, ela não olhava e via a alma das pessoas. Ela falava, nossa, olha como que fulano engordou. Olha a roupa daquela ali. Nossa, aquela lá cortou o cabelo, olha como que ficou feia. Aquela lá pintou. E só crítica, só julgamento. Jesus mostra para ela que ela escolhia a missa mais rápida do final de semana, porque ela não tinha paciência para ficar escutando os padres falar. Que ela só rezava o rosário quando ela queria alguma coisa, que ela só clamava a Deus quando estava na dificuldade. E em nenhuma das alegrias da vida dela, ela agradeceu a Deus. Em nenhum momento ela se lembrava de falar, Senhor, muito obrigada pela minha vida, Senhor, muito obrigada pelo alimento. Ela só clamava pedindo mais. Eu quero dinheiro, eu quero ascensão, eu quero fama, eu quero ascensão profissional, eu quero ser uma ótima mulher. Em nenhum momento ela pedia as virtudes de Deus, em nenhum momento ela viveu a modéstia, em nenhum momento ela viveu a castidade antes do casamento, em nenhum momento ela teve nenhuma virtude, ela não foi uma mulher virtuosa. Jesus mostra para ela o quanto ela se importava com o corpo, passava 4 horas na academia, fazendo botox, procedimentos estéticos, usando roupas que não fossem nem um pouco modesta. Todas as coisas, ela saía para trabalhar às 7 horas da manhã, voltava às 11, os filhos ficavam a Deus dará com computador, celular. Ela nunca educou eles com base na fé. E Jesus vai mostrando as inúmeras coisas, quanto ela julgava, e ele vai mostrando para ela, você se diz católica, não conhece os 10 mandamentos, rezava o terço por interesse, procurava a missa mais rápida, no domingo só ia para grupo de oração para pedir graças para mim, para pedir essas coisas, e agora você quer entrar no céu? Quantas pessoas você matou com a sua língua? E aí vai mostrando, gente, é incrível, esse livro é muito rico. Fala muito sobre o aborto, quantas vezes ela já tinha ajudado as amigas a fazerem o aborto. Então Jesus fala muito das amizades, das más companhias. Quanto mal pelas palavras dela ela causou, isso é para mostrar pra gente, é um tapa na nossa cara. Jesus não fala com as pessoas tagarelas, Jesus fala com os quietos. E aí vai mostrando quanto mal ela fez com a língua. Quanta gente ela matou, quanta gente ela julgou, tudo pela língua dela. E sabe aquela coisa fofoca? Eu falei para um, outro falou para outro falou para outro. Quantas pessoas ela fez desacreditar em Deus? Quantas pessoas, ela era a favor do uso do aborto, a favor dos métodos contraceptivos, anticoncepcional, DIU, camisinha. Ela era contra a vida, né? Porque a igreja prega que no matrimônio você tem que ter abertura da vida e a qualquer momento que você usa um método contraceptivo sem um motivo gravíssimo que tem que ser autorizado pelo padre, você está pecando. E ela conta que ela incentivava, falava, não precisa ter filho, não, que filho? Pode abortar, não quer, pode abortar. Ela era a favor do aborto, da eutanásia, ela era a favor dos métodos contraceptivos, nunca pregou a castidade, ela incentivava as meninas a terem relação antes do casamento, a não serem castas, ela nunca pregou a modéstia, ela incentivava as sobrinhas, comprava roupas curtas, não incentivando a modéstia, porque a modéstia não é só uma virtude por fora, né? Ela começa com uma virtude por dentro, a gente entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e por isso nós devemos guardar ele, né? Viver com modéstia como Nossa Senhora viveu. E aí ela vai contando que ela perdeu a virgindade, aí veio o aborto, os métodos contraceptivos, a não castidade, a não modéstia, a negação das virtudes, o matrimônio
que ela incentivava as pessoas a não casarem, as pessoas que tinham a vocação para o matrimônio, né? Porque é importante discernir a vocação. E ela falava que não precisa casar, não casou, não quer, separa, vai para outra, sem nenhum momento entender o real sentido, a gravidade que é, né? Você desfazer um matrimônio sem ter a nulidade da igreja. Porque você ali não prometeu para o padre, você prometeu para Deus, e vai contando as inúmeras pessoas que ela desconverteu, podemos falar, né? Tem o processo de conversão e o processo de desconversão, vamos dizer assim, em que ela tirou as pessoas de dentro da igreja. O quanto mal que ela fez pela língua. E aí aqui eu fiquei, assim, muito... Aqui, ó. Quando eu digo que ela defendia os métodos contraceptivos e a não abertura à vida. Jesus fala para ela que a igreja defende a vida e que todo aquele que não defende a vida não pode comungar, que todas as mulheres que usassem qualquer método contraceptivo não poderiam comungar. E aí vai contando os maus conselhos que ela dava para as pessoas, conselhos errados, julgar o julgamento, gente, se a gente tivesse noção do estrago que faz o julgamento. Aqui Jesus diz que nós não somos dignos de julgar ninguém. A pessoa pode ter cometido o maior pecado, a gente não é digno de julgar, a gente não é digno de apontar o dedo. A gente é digno de dobrar os nossos joelhos no chão e rezar pelaquela pessoa, rezar pela conversão e que o Espírito Santo entre no coração dela. E aí vai falando... a falta de amor a Deus que ela tinha, as infidelidades também, vai, assim, o roubar, né, do não roubar, não é só o ir lá, ai, gostei dessa caneta aqui, vou pegar pra mim, ninguém vai ver, não, o roubar é quando você rouba a dignidade da pessoa, quando você inventa uma calúnia, mas faz uma difamação, por exemplo, me contaram uma fofoca. Ai, Maria, você sabia que o fulano de tal traiu a mulher? Eu, em vez de escutar, não falar, rezar por aquela pessoa, eu falei, ai, Beltrana, você sabia que o fulano de tal traiu a mulher? Ali eu acabei de roubar a dignidade dele. Porque todas as pessoas têm direito ao arrependimento e ao perdão, então nós não somos dignos de julgar ninguém. Então, a partir do momento que a gente sai, a gente continua passando, Jesus vai mostrando para ela como a gente rouba e como a gente mata dessa maneira. E aí conta os casos que ela privou os filhos da educação, então ela pensava apenas em ter uma ascensão financeira, uma ascensão profissional, ser uma mulher de negócios, uma mulher independente que não depende do marido para nada. Ela não entendia a relação do matrimônio que a igreja prega, né? Porque se você tem a relação para o matrimônio, quem tem que ser o provedor da casa é o homem, né? A mulher vai ser aquela que vai manter a casa em ordem, que vai cuidar da educação dos filhos, educação cristã. E o marido vai ser quem vai prover todas as coisas para dentro da casa. E ela não entendia isso, ela queria somente a sua ascensão, ela queria somente o seu poder financeiro, assim, que ela não dependesse de ninguém, né? Sua independência. E aí Jesus mostra para ela como os filhos dela ficaram a Deus dará. Assim, a internet que crie, não tem problema, que cresça fazendo outras coisas e nunca teve princípios cristãos, nunca teve uma base familiar cristã. E aí vai mostrando quando ela comprava roupas imodestas para as pessoas, e aí ela fala assim, mas Jesus, eu ajudava os pobres, eu ia lá no mercado, eu pagava a compra da pessoa na minha frente, eu ia lá, comprava uma cesta básica e dava, e aí Jesus mostra para ela, mas em nenhum momento você fez isso porque o seu coração pediu. Você fez isso porque você queria que as pessoas vissem e falassem, nossa, olha a Glória, Glória é uma santa, tava lá no mercado, menina, ela pagou a compra pra mulher da frente, tava passando, não sei onde, ela viu lá levando a cesta básica. Então tudo que ela fazia era uma espécie de... que ela queria aquilo para uma ascensão dela, ela sempre pensava no eu, e nunca no outro, né? Então, por isso ela não amava o próximo, ela sempre queria as coisas com algo em troca. Ou, por exemplo, quando ela dava uma cesta básica para alguém, ela falava assim, ó, eu te dei a cesta básica, mas, ó, o meu jardim tá precisando cortar a grama, vai lá cortar a grama para mim? Ou para os funcionários dela. Ó, eu paguei a sua compra, mas eu preciso que fiquem com meus filhos no sábado à noite. Então, você vai lá ficar com os meus filhos. Ela nunca tinha o coração, o sentimento de caridade, de misericórdia. Era sempre querendo algo em troca. Ela nunca fez nada escondido.
assim, vamos supor, ela nunca fazia uma doação sem que as pessoas soubessem. Ela queria que as pessoas sempre soubessem quando ela fazia uma caridade, né? Uma caridade disfarçada. E aí Jesus fala, então isso não valeu de nada. Porque não foi um sentimento sincero. Eu não vi aquela pessoa passando fome. Cheguei assim discretamente, pedi um endereço assim, olha, você tá com fome? Eu vou ali comprar um lanche pra você. Aí ela, se fizesse isso, ela ia lá na lanchonete e falava assim, eu tô comprando um lanche que eu vou doar pro rapaz ali que tá com fome. Então ela sempre queria mostrar que estava fazendo a caridade. Sempre que ela fazia alguma coisa, ela contava para as pessoas para se vangloriar daquilo, né? Aí ela vai contando que ela viu o livro da vida, né? E é muito assim, ela fala também aqui sobre os sacerdotes, que é um dos pecados que Jesus fica mais chateado, um dos pecados que machuca mais o coração de Jesus é quando nós julgamos os sacerdotes. Eu peguei isso, pegou muito, porque eu não tô achando aqui no livro a parte em que ela fala, porque tem umas falas muito específicas, mas Jesus fala para ela a respeito do sacerdote, aí ele volta a bater naquela tecla que ninguém tem o direito de julgar ninguém. Quantas vezes ela falou que os padres eram gays? E ela saía espalhando essa fofoca dentro da comunidade, dentro da família. Olha só que grave. E Jesus falou, se você vê um sacerdote, o sacerdote é o representante de Deus. Mesmo que ele não queira, ali naquele momento que as mãos dele foi ungida, ele tem o poder de perdoar os seus pecados, ele tem o poder de trazer Cristo naquela Eucaristia. Então que nós não devemos julgar os sacerdotes de maneira nenhuma. Nenhuma. Que nós devemos sempre estar a rezar por ele. Olha, o sacerdote fez isso. Eu olhei para aquilo, tive um pensamento ruim, eu me arrependo desse pensamento, confesso sobre esse pensamento e coloco meu joelho no chão e vou rezar pela vida daquele sacerdote. E aí ela fala também, Jesus fala para ela de todas as confissões em que ela omitia os pecados, ou por exemplo, eu pequei contra a castidade, porque a castidade envolve várias coisas, né? Tanto você vê coisas indecentes, ter atos indecentes sozinho, relações indecentes com outras pessoas fora do casamento. E quando você peca isso na confissão, você vai falar, ai, vou falar pro padre que eu vi aquele vídeo? Nossa, como que eu vou falar pro padre que eu fiz aquilo lá sozinha? Como que eu vou falar pro padre que eu fiquei com meu namorado sem casar? E aí você acaba omitindo o pecado. Você vai na confissão e fala, ai, padre, eu só menti, eu respondi minha mãe e meu pai, e você não conta que você feriu a castidade, de que maneira? E aí Jesus fala, você omitiu, mas eu sei o que estava se passando no seu coração, então você não teve arrependimento concreto. Ou então eu vou me confessar, ou por exemplo, eu tomo coragem e me confesso esse pecado contra a castidade, mas amanhã eu vou e faço de novo porque eu não tive arrependimento e faço tendo consciência que aquilo é pecado. Então Jesus também fala para ela da má confissão, como a má confissão leva muitas pessoas também para o inferno. É um livro incrível. Ele tem muitos detalhes. Ó, já deu meia hora que eu tô aqui falando e eu não falei nem metade do livro. É esse aqui. Ele é muito, 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 muito bom. Eu falei, não falei nem metade dele. Mas ele é incrível. Hoje a Glória, ela tá viva, tem filhos, né? E ela roda o mundo dando testemunho. Esse daqui é o único livro autorizado em português. Tem no site da Canção Nova, tem na Amazon também. É a única edição que foi autorizada a tradução em português. Tem em inglês, espanhol, mas essa é a única tradução que foi autorizada. E é um livro muito incrível. Hoje ela dá palestras, ela roda o mundo, dando testemunho da sua vida. Há pessoas que não acreditem, mas eu prefiro acreditar, né? Porque são coisas que nos edificam e nos fazem pensar em todas as nossas atitudes. Então, eu deixo aqui a indicação para quem quiser ler. Se alguém quiser, eu vou emprestar. Se alguém quiser, eu posso emprestar. E deixo a indicação para vocês. É um livro muito bom, bem baratinho, uma leitura muito rápida. Em um dia você consegue ler ele. Muito forte. É que eu não consegui expressar com as palavras que estão no livro, né? Mas no livro são expressões muito fortes, que às vezes a gente tem que parar, respirar, porque você fica com aquela angústia dentro de você.
Mas é uma leitura, assim, que faz a gente depois ver as coisas com outros olhos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais um resumão, assim, porque é uma história muito interessante de se conhecer. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E foi isso. Um beijo e fiquem com Deus.